Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus que nós podemos estar aqui hoje para juntos, né, sermos ministrados por Ele. Palavra dele. Ele diz na sua palavra que toda a glória, olha, Ele não divide a glória com ninguém. Que seja toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade a Ele. Feche seus olhos, Deus. Pai querido, Deus amado, Pai, nós estamos aqui, Pai, hoje reunidos, Pai, em Teu nome, Senhor. Sabemos que o Senhor já está aqui, Pai, no meio de nós, Pai, falando aos nossos corações, Pai, quebrantando os nossos corações, Pai. Usa a minha vida, Senhor. Quebranta os nossos corações para que estejamos, Pai, dispostos, Pai, com o coração aberto, Senhor, para ouvir a Tua voz. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Para quem gosta, eu vou fazer uma pergunta aqui no final da ministração, vocês fazem ela de novo, né? Agora não é uma pergunta, olha, é uma certeza, melhor dizendo, é uma certeza. Vai valer a pena. Amém? Quero primeiro, de introdução, falar três situações do pecado. No início, quando nós dizemos, né, no início, Gênesis, início, o homem e a mulher, né, Adão e Eva, eles, olha o privilégio, o próprio Deus, ele descia ao entardecer. Imagina umas 6 horas da tarde, ele vinha e conversava, assim como nós estamos aqui conversando com cada um, visivelmente falando, mas uma coisa, né, tirou ele da presença do Senhor, que é o pecado. Amém? Então, olha, nós fomos destituídos da presença de Deus pelo pecado. Mas Jesus, ele veio, né? Olha, e morreu por mim, por cada um de nós aqui, para nos libertar do pecado, né? Tirar isso, né? O corpo dele foi vertido para que nós tenhamos vida, e o sangue derramado para que o pecado, olha, fosse remido, fosse tirado da nossa vida. Que nós entendamos isso, mas quero que vocês abram aí em 1 João, 1 João, capítulo 1, 8 ao 10. Diz assim, presta bem atenção, olha, nós fomos destituídos da presença de Deus, Jesus, ele nos libertou, né? Olha, mas vamos lá. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a palavra não está em nós. Olha, essa introdução foi para que nós entendamos. Olha como pecado, como tudo aquilo que nós fazemos como transgressão ao Senhor, seja ela qual for, ela nos tira da presença de Deus. E a palavra é tão maravilhosa que ela diz assim, olha, a porta que nos leva ao Senhor, ela é estreita. E a palavra que nos remete ao mundo, né, aos bens, aqui o pastor estava
eu vi ele falando, né, do que nos tira, né? Ela é larga. Então nós temos que orar e vigiar. Mas hoje o Senhor quer falar aos nossos corações o que nós mais necessitamos fazer. Qual o motivo de nós não cairmos nessa tentação? Qual é o motivo para nós não cairmos no pecado? Nós ouvimos aqui de pecado. Agora, eu quero falar com você o que o Senhor quer da nossa vida. O que Deus quer da sua vida. Uma coisa. A frase é grande, mas é uma coisa. Relacionamento. A pastora aqui, ela ministrando aqui um louvor e falando do Espírito, e meu coração queimando. Né? A importância de cultivar um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. E é sobre isso que o Senhor quer falar aos nossos corações. Essa intimidade, ela não é assim algo instantâneo, mas é uma jornada que requer esforço diário e dedicação. Da nossa parte é isso. Ele quer sim, Ele quer se relacionar, Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir. Olha, Senhor, eu estou passando por dificuldades, mas Ele quer ouvir a tua voz. Fale com Ele. Ele está atento a ouvir a sua voz. Como que anda? Entenda isso. Hoje eu vou falar assim, estou devocional, mas primeiro, antes de entrar nesse tema, aqui todo mundo, todos os dias almoça? Se alimenta todos os dias? Sim ou não? Sim. Agora eu vou perguntar outra pergunta. Todos os dias aqui se alimentam espiritualmente? Amém? Eu não sei se vocês estão entendendo. Uma coisa é nós alimentarmos a nossa carne. E outra coisa é nós alimentarmos o nosso espírito. Então, por isso que colocou aquela palavra, né? Devocional, né? É um tempo dedicado à oração e à palavra de Deus. Às vezes nós falamos, não, mas nós vamos domingo nós vamos ser ministrados, Deus vai falar no nosso coração. E às vezes é um culto mesmo, como nós falamos aqui, o pastor Hélio na segunda-feira mandou um devocional, depois logo na segunda mesmo o pastor Tiago também mandou, e eu falei, Senhor, e foi abrindo o meu coração. Às vezes tem culto marcante, tem o sobrenatural de Geraldo, tem, mas Deus, Ele quer a tua vida. Deus, Ele quer o teu hoje, Ele quer o teu amanhã, Ele quer o teu segundo, Ele quer o teu terça, Ele quer o teu quarto, Ele quer que as pessoas possam falar assim, Renata, eu quero servir o teu Deus. Ele quer ouvir que, às vezes você nem abre a sua boca, você nem fala, mas as pessoas, essa pessoa é diferente. Tem alguma coisa diferente nessa pessoa. E muita gente, Jesus, quando Ele voltou para a sua terra, quem opera? Peraí, Ele, filho de José, do carpinteiro? Amém? Não sei se vocês estão entendendo. Então a gente precisa, assim, de ter esse tempo devocional. Entenda por que isso. Eu vou pegar um casal aqui. Pastor, dá licença aí. Senhor, diz para mim. O senhor conheceu a Elisângela no primeiro dia que o senhor conheceu ela. No primeiro dia, não estou dizendo lá de longe, primeiro dia. O senhor pegou na mão dela e falou, Elisângela, prazer, meu nome é Tiago, vamos casar amanhã? Foi assim ou não? Sim ou não? Queria. Não foi, né?
Mas não foi. E a mesma coisa quando nós conhecemos ao Senhor. Quando nós, aceitamos o Senhor Jesus como nosso único, suficiente, eterno Salvador das nossas vidas. Olha, é um tempo. Não adianta falar, olha, eu sou de Jesus. Muita gente às vezes me procura e fala assim, não, mas eu sou de Jesus. Daí eu pergunto, o que é ser de Jesus? O que é servir ao Senhor? É um choque. Logo é um choque, né? Parece que é um questionário. Não. Isso tem que ser a sua vida. Tem que ser a transparência da sua vida. Esse relacionamento, ele traz paz ao nosso coração, ao nosso dia a dia, e nos concede saúde, alegria de viver. Às vezes nós olhamos aí no mundo, né? Oh, mas qual a doença maior que está acontecendo? Nós ouvimos uma palavra, né, que um cristão tem que se alinhar ao Senhor, né? Que a gente fala depressão, né? Que a pessoa está deprimida, ou seja, eu consigo enxergar assim, que ela está sem esperança. Então, se causa a depressão, né? Mas quem está firmado, olha, na rocha, que é Jesus, olha, ele já é mais que vitorioso. E é isso que o Senhor quer falar aqui hoje, para a minha vida e para a sua vida. E eu convido agora é a hora da palavra do Senhor. Se bem que nós já falamos, mas eu peço que vocês abram suas Bíblias em Ezequiel, capítulo 47. Todo mundo achou aí? Ali no prefácio, o que está na Bíblia do Senhor, pastor? Em cima, o que está ali no 47? As águas que saem do templo. Na sua, Elinho? Águas purificadores. Tem mais alguma aí diferente aí? 47 primeiro aí? Qual que está, pastora Vivi? As águas que saem do templo. Na minha está assim, olha. O rio que dará a vida eterna. Eu vou ler aqui 47 do 1 ao 5 e depois nós vamos refletir sobre isso, né? Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, para a face da casa, dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado do sul, altar. Ele me levou para a porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Versículo 3. Agora, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Olha só, ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu para 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pela cintura, mas aqui está pelos lombos, né? E mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. Amém? E eu quero refletir sobre isso. Olha como a palavra ela é maravilhosa, né?
águas pelos tornozelos, pelos joelhos, pela cintura. E quando você está submerso, né? Eu quero dizer assim, essa água ela descreve uma visão de um rio que flui do templo, simbolizando a bênção e a vida que vem de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso caminhar com o Senhor. As águas nos tornozelos, né? Nesta fase, né? Na nossa vida, quando nós estamos com a água lá no tornozelo, né? Há um desejo maior em buscar a Deus, né? Às vezes, né? Emoção, uma coisa nova, né? Um novo convertido. Então a gente fica emotivo, quer gritar e falar para todo mundo, né? Assim, com entusiasmo, com desejo, né, de servir, mas não há um mergulho profundo na relação, porque as águas estão ainda pelo tornozelo. E nós temos que buscar essa água que flui do rio do Senhor. E essa água no joelho também é um desejo um pouco maior de buscar a Deus. Porém, ainda não há um mergulho, uma relação com o Senhor, né? E aqui, aquela pessoa que está presente, vem, mas hoje está frio. Hoje eu não vou, mas eu fui na terça-feira na oração, então eu já estou abençoado. Eu vi ontem no workshop, para que eu vou amanhã? Amanhã eu já vi ontem. Então, é uma relação, mas nós não temos aquela relação com o Senhor de uma alegria, de servir, de uma alegria de... A pastora falando aqui, diz, mas uma alegria, assim, de ofertar, de dizimar ao Senhor. Olha, essa alegria, ela flui da água viva. Quem é a água viva? Nossa vida. O Senhor, Ele que nos dá essa condição. E vamos lá. E água na cintura. Aqui a busca por Deus, ela é mais intensiva, né? Com um compromisso e com um envolvimento. É quando a pessoa, além de estar ouvindo a palavra do Senhor, ela tem um compromisso de servir, de compromisso com o Senhor, de ajudar na obra do Senhor, de falar como Isaías: eis-me aqui, Senhor, não tem quem envia a mim. Aleluia. E olha, isso vai acontecendo. E a água, como nós estamos vendo aqui, olha, ela foi subindo, né? Foi subindo. E aí, ainda na cintura, né? Onde nós estamos também buscando uma relação mais profunda com o Espírito Santo de Deus, que é o que nos move. Entenda, a pessoa que ela não tem o Espírito Santo de Deus, ela não consegue chegar na última, que eu já vou chegar aqui, na última, um minutinho. Mas é a busca. Senhor, eu não tenho, eu nem sei, porque às vezes nós colocamos uma coisa assim tão sobrenatural sobre o Espírito Santo de Deus que às vezes confunde as pessoas. As pessoas acabam não entendendo, mas eu já vou chegar lá para dar
uma explicação bem gostosinha, assim, uma reflexão boa. Mas é a busca. E se eu não tenho, o que eu faço? Peço. Peço para quem? Para o Senhor. Nós não falamos num devocional lá, lembra do começo? Como que está o nosso devocional? Daí a gente vai e vai conversando e Deus vai, olha, Ele vai nos dando. Ele não vai te dar alguma coisa maior do que você possa suportar. Então Ele sabe. Às vezes nós atravessamos. Às vezes nós queremos muito de uma pessoa e a gente acaba oprimindo. Então, tem que deixar o trabalhar do Senhor, o mover dEle, o mover do Espírito Santo de Deus naquela vida. Porque a palavra diz que nós falamos de teimosos, mas quem convence é o Espírito Santo. Né? Às vezes nós vamos falar, como que eu gostaria de estar aqui com toda a minha família aqui, sempre, todos os dias. Mas eu creio, não tem um dia que eu não ore. Mas o Espírito Santo. E vamos lá, para a última. Eu nem olhei aqui. É porque o pastor não estava lá. A água que ultrapassa a cabeça, né? Esse é o nível maior da intimidade com Deus. Sim, é um mergulho profundo na fé, na esperança, crendo que mesmo na dificuldade, mesmo quando a tempestade está caindo, o barco está querendo naufragar, mas eu vou fazer que nem Pedro, andar pelas águas. E como ele, olha, você imagina, uma pessoa que andava com o Senhor Jesus, caminhava com Ele durante 3 anos, e olha, e andando com Ele, falando, Senhor, acorda, porque senão nós vamos morrer, o barco vai virar. E às vezes nós falamos isso, às vezes nós estamos caminhando e andando com Ele, e as lutas vêm, a gente, né, baqueia, né? Mas esse, onde a pessoa ela se entrega completamente a Ele, é quando o Espírito Santo de Deus ele faz morada em nossos corações. É quando nós oramos e fala assim, Senhor, que o Teu Espírito, Pai, tenha liberdade, Pai, de agir na minha vida, que o Teu Espírito, Pai, cuide, me direcione, Pai, que todas as minhas ações, a direção, que todas as minhas decisões, Pai, sejam guiadas por Ti, Senhor. Às vezes nós falamos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a palavra de Deus lá em Tiago diz assim, você é louco. Antes disso você deve falar, Senhor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, é do Teu desejo. Mas daí nós às vezes num ímpeto de querer, nesse ímpeto a gente atropela até a vontade do Senhor. E falando do Espírito Santo de Deus, pelo horário, eu quero usar 2 textos aqui. Primeiro, coloca aqui Atos 1:8. Atos, capítulo 1. É um versículo que, na realidade, nós temos que ter no nosso coração, né? Esse versículo, olha lá, ó. Se eu perguntar para o Yuri aqui, ele vai falar de trás para frente, de frente para trás aqui, né? Olha, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Primeira coisa que nós vemos no Espírito Santo, você vai receber poder do Espírito Santo de Deus.
Ele vai te dar a condição de fazer, mas daí nós pensamos, então eu posso comprar um carro novo. Não, não é esse poder que você vai receber. Você vai poder receber o poder de salvar vidas que estão lá perdidas até os confins da terra. Você vai poder receber poder para salvar a vida da tua família. Em Efésios fala, olha, primeiro cuide dos famílias e os famílios da fé. Olha, então você vai ser empoderado, olha, você vai ter poder para isso. Espírito Santo. E agora vamos lá ver o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Irmãos, aquele que, como recebeu o Espírito Santo de Deus e está empoderado, olha o que o Senhor fala, o que você vai ter. Olha, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Você vai ter alegria mesmo nas dificuldades. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Entenda uma coisa, lá no começo nós falamos, mas o fruto, não são os frutos do Espírito, tudo isso é um fruto. Domínio próprio. Olha só, contra estas coisas não há lei. Entenda isso, que quando o Senhor, quando você busca Ele, olha, você vai começar buscando Ele com águas nos tornozelos, depois vai chegar, e essas águas são águas purificadoras do rio de Deus. E elas te trazem vida e fertilidade onde havia esterilidade. Onde não havia vida, tem vida. Onde não havia, como nós vemos aqui no fruto, onde não havia amor. Deus é o quê? Em 1 João, o que fala? Deus é? Se você tem um Espírito e está com Ele, você tem amor. Busca ao Senhor. E é isso que nós temos que entender. O devocional que eu falei, às vezes como que eu vou poder falar que eu conheço, que eu sou do Senhor Jesus, se eu não conheço Ele? Eu conheço só de ouvir falar. Mas qual é o teu relacionamento com Ele, que eu falei do começo? Passe, cada vez que você pega a Bíblia, lê um capítulo, Às vezes nós passamos 2 horas para assistir um filme, às vezes nós passamos para assistir um jogo, um monte de coisa, mas nós não passamos tempo com o Senhor. Entenda, Ele fica triste. O coração do Senhor, Ele fica triste. Assim como o meu coração fica quando eu vejo tantas pessoas perecendo por falta de conhecimento, por falta de ensino. O espiritual de Deus é bom, a gente, amém, mas nós temos que ter entendimento, temos que ler a palavra do Senhor, olha, aqui nós temos 8, não é 1, não é 2, é 8. Lê a palavra do Senhor. Mas eu não entendi o capítulo. Liga para Vivi. Olha lá, a bonitona lá intercedendo por nós lá. Pastora Ângela, pastor, para mim, Elinho. Olha lá o bonitão lá, ó. Tá olhando lá, mas pode falar com ele lá. Ó. Setentão é bênção de Deus. O Wilson não está aqui. Olha lá, o bonitão hoje não está podendo falar que está com a mordaça lá, mas só soltar lá a mordaça que ele já vai falar lá. Mas é assim que a gente possa falar
buscar. Assim como o Max aqui deu o testemunho, mas se ele estiver lendo e não tiver... Tem 8 pastores aqui que a gente pode conversar, dialogar, sentar. Chegar às vezes, mas olha, chega meia hora antes, fala, se alguém se comprometer, eu quero conversar sobre um capítulo, não entendi. Pode chegar 1, 2 horas antes do curso, eu sento, converso, a gente conversa. Se eu não sei também, a gente vai aprender junto. Amém? Amém. Que isso esteja na nossa vida, que isso faça sentido na nossa vida, que esse rio, ele está aqui, nesse lugar.